Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Agora nós vamos focar em aprendizagem com custo, certo? Então, como é que a gente pode dar um custo para o erro da máquina, determinado tipo de erro, e assim orientar melhor a aprendizagem dela. Se você parou nesse vídeo aqui e não viu os anteriores, eu aconselho fortemente que você veja o vídeo sobre classificação, classificação com validação cruzada, classificação, métricas de classificação e também o balanceamento de classe, ok? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma consequência desses vídeos anteriores. Então, esse primeiro processo aqui que está no código é justamente para a gente criar a base de dados do Enem, certo? E aí eu vou dar uma adiantada aqui e vou pular para a linha 23. Se você novamente tem dúvida, veja esses 3 vídeos que eu citei, principalmente o último, que é balanceamento de classe. Então, essa base de dados aqui, ela está desbalanceada, como a gente pode ver na linha 23, na qual a gente está usando a função tabela proporcional para saber a proporção de cada classe dentro da base de dados. Então, essa é a base de dados do Enem, na qual a gente dividiu a classe em notas altas e baixas do Enem. Então, vocês veem que as notas baixas elas são muito mais frequentes, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem 2 formas, basicamente, de atacar esse problema de base de dados com classe desbalanceada. É a gente fazer uma amostragem que iguale esse desbalanceamento. Então, a gente fica com o mesmo número aí de classe baixa ou alta. Ou a gente aplicar um custo. Então, a gente penalizar o erro da máquina. Então, nesse vídeo, a gente vai usar a perspectiva de penalização, de colocar custo. Se você quer aprender sobre amostragem, novamente veja o vídeo aí de balanceamento de classe, ok? Então, a gente aqui na linha 27 vai criar o controle de treino para validação cruzada, ok? E aí, agora a gente vai criar na linha 29 a matriz de custo. Então, eu vou mostrar a vocês 2 formas de fazer isso. Uma nativa com o Caret, que é esse pacote que a gente vem estudando bastante e tal. Então, a gente vai usar uma função nativa do Caret. O Caret ele tem um conjunto de funções apenas de aprendizagem com custo, né, Cost Sensitive Learning, que é a C5. Então, a gente vai usá-la. E aí vocês veem que é só escolher uma função que o Caret já faz aquele processo bem automatizado. Mas a gente vai usar também o Random Forest. Então a gente vai aplicar, então, em vez de a gente usar a função nativa, a gente vai criar a nossa matriz de custo, ok? Aqui na linha 29, e a gente vai passar isso para a nossa aprendizagem de floresta aleatória. Então, o que é a matriz de custo? A matriz de custo ela é uma matriz, como vocês estão vendo aqui, ela parece a matriz de confusão. Então, primeiro a gente criou ela aqui, né? A função matriz, ela pega linhas e colunas. Então, você tem que dizer aqui quantas colunas você quer organizar o dado. Se você passou 4 valores em 2 colunas, obviamente que ela vai fazer 2 linhas, certo? Aqui a gente mandou o nome, né, da linha e da coluna para ficar semelhante a uma matriz de confusão. Qual é a diferença aqui? É que você vai passar o custo. Então, qual é o custo dele acertar? 0. Ok? Qual é o custo dele errar aqui em cima? O custo dele errar aqui em cima, ou seja, dele dizer que uma nota é baixa e ela é na verdade alta, a gente vai botar de 1000, porque esse daqui é a maior tendência de erro dele, já que a classe alta é menos frequente. E se ele disser que é alta e é baixa, a gente vai dar uma penalidade de 1, já que esse erro aqui é um erro que ele vai tender menos a cometer, e se ele cometer dentro do Big Picture, do quadro geral, não tem tanto problema, certo? Então, basicamente, é uma matriz de penalidade, na qual você coloca os erros, o custo, né, a penalidade da máquina aprender errado. Como é que eu posso dar esse custo? Você pode botar 1 para 10, você pode botar 1 para 100, 1 para 1000, depende do quanto você quer penalizar. Uma perspectiva comum é você começar com 1 para 10 ou começar com a proporção da base de dados. Então a gente botaria aqui esse custo 8, né, o 0.8, e esse custo aqui 92, né, o 0.92, certo? Então lembrando que você sempre coloca o custo maior aqui, que é onde tende a ser o erro maior da máquina. Então, na linha 34, a gente vai criar uma floresta de decisão e vai passar a penalidade manualmente, usando a função parâmetros, ok? Então, quando a gente usa essa função parâmetro dentro de outra, a gente está passando uma lista de parâmetros que a gente quer.
E aqui a gente está justamente passando o parâmetro perda dentro dessa lista. E esse parâmetro de perda de custo é a nossa matriz de custo, ok? Então treinamos aqui a floresta aleatória e podemos ver aqui, ó, que ela chegou no nível de classificação, certo? Com o custo que a gente passou aqui em cima, ela ainda teve uma classificação um pouco ruim aqui. Mas veja que a proporção é melhor. Quando a gente vira a acuidade, vocês vão ver que ela tem uma acuidade maior do que a taxa de não informação. Por que a gente quer a acuidade maior do que a taxa de não informação dentro de bases de dados desbalanceadas? Porque a taxa de não informação, né, mede o quão presente é a classe mais frequente. Então a máquina ela poderia se viciar, se enviesar, chutando sempre na classe mais frequente. Por isso que a gente busca uma acuidade que ela seja maior. E, sobretudo, reduzir esse erro aqui, ó, que é o erro que justamente tem um custo maior para a gente, que é quando a máquina não consegue classificar, ela não consegue entender a classe menos frequente. Okay? Na linha 37, então na linha 34, a gente usou uma função customizada. A gente passou o parâmetro manualmente, então a gente pode mexer nele aqui, alterá-lo, enfim, aumentar ainda mais esse custo. E aqui a gente vai usar uma função nativa do Caret. Então lembrando que quando você olha o Caret, ele tem um conjunto de funções que aplicam custo para treinamentos, ok? Então vamos lá, a gente vai usar a função csim, ok? Que é uma função que ela testa diferentes perspectivas até chegar no modelo final, beleza? Então vamos ver aqui o modelo. Então ela usou aqui, né? E ela foi vendo a acuidade e o capa. Para quem não está lembrado do capa, quem não viu, eu recomendo a aula de classificação, de métricas de classificação. Ele é uma acuidade penalizada pela, vamos dizer assim, acuidade esperada. Então se a máquina chutasse a classe, qual era a acuidade esperada? Então o capa ele é uma medida que corrige aí, vamos dizer, a acuidade. Então você quer um capa alto. Você quer uma acuidade alta e um capa alto. Então, só para vocês entenderem como esse C5, né, essa aprendizagem aqui, esse algoritmo, ele funciona. Ele vai testando diferentes modelos, tá? E vai testando um processo de redução e aplicando diferentes valores do custo e fazendo diferentes tentativas. Então, vocês veem que ele vai combinando várias coisas para chegar na maior acuidade possível e no maior capa possível. Novamente, a gente quer uma acuidade alta e um capa alto para garantir que a máquina não está simplesmente chutando a classificação e acertando. Okay? Então, ele, nas primeiras vezes, ele tentou o modelo de regras de associação, tentou algumas vezes, né, com uma tentativa só, 10 e 20, com custo 1, depois tentou sem o INO, né, sem a redução, a refração, e o custo 2, 10, 20, depois ele testou com o INO, custo 10, 20, testou regra, então você vê que ele vai fazendo todas as combinações possíveis para chegar no melhor modelo, ok? Então, novamente, linha 34, o modelo que a gente customizou a matriz de custo, e aqui um modelo que a gente deixou o próprio modelo ele testar custos diferentes para chegar na melhor aprendizagem possível, ok? Então, na linha 40, a gente vai fazer a predição, a gente vai prever, né, usando o modelo de Randall Forest, que foi o modelo que a gente fez na mão. Então, fizemos aqui a predição e a matriz de confusão. Então vamos ver. Ele tem uma acuidade boa, 95%. Essa acuidade, aqui já é a acuidade de teste, tá? Não é mais a acuidade de treino. Ela é maior do que a taxa de não informação, ou seja, massa. A gente vê que o nosso modelo ele não está chutando. Ele não simplesmente aprendeu a chutar na classe mais frequente. E um capa muito interessante de 0,7738. Então, um capa alto. Interessante. E a gente vê aqui ó, que o erro dele, onde a gente penalizou, então no teste ele performou ainda melhor do que no treino. Né? No treino ele ainda tinha errado um pouquinho e aqui no teste ele errou muito pouco. Então quando ele disse que era alta, realmente era alta. Então ele aprendeu a classificar bem. Se a gente não tivesse passado o custo para o modelo, provavelmente ele não teria essa classificação boa, ele teria captado um viés maior. Ok? Na linha 44, agora a gente vai fazer a predição usando o modelo C5 nativo do pacote Caret, um modelo de custo que a gente não customizou a matriz, a gente deixou ele mesmo aprendendo. Então vamos ver aqui a matriz de confusão. É interessante que ele teve uma acuidade de 936, então um pouco menor, né? Arredondando 9.4, o nosso que a gente passou a matriz de custo foi 9.5, mas também uma acuidade muito boa.
É um capa também interessante e, de qualquer forma, um valor mais alto do que a taxa de não informação, ok? Então, isso indica que ele não saiu chutando simplesmente na classe mais frequente. Então, veja que no nosso modelo aqui, que a gente fez manualmente, teve 3 erros na área aí mais crítica, né, que a gente penalizou mais, e aqui a gente teve 6 erros, o dobro. Por isso, essa acuidade menor. Mas vocês veem aí que tanto os modelos nativos do Carrot quanto modelos customizáveis, eles têm uma performance interessante quando a gente aplica o custo, né? A aprendizagem é baseada em custo, aprendizagem com custo, na verdade, desculpa, Cost Sensitive Learning, ele consegue corrigir esse problema do desbalanceamento de classe, ok? Então é isso, qualquer dúvida aí, qualquer comentário, escreva aí no YouTube, ou se você estiver fazendo o curso com a gente no Google Classroom, conversa com a gente lá. Até mais!